A jornalista Fernanda Gentil foi diagnosticada com paralisia de Bell, não é a Bel Pereira, tá? Que provoca uma espécie de enfraquecimento dos músculos de um dos lados do rosto. Jesus! Patriota Júnior! Bom dia, meu querido! Olha, é o seguinte. Que danada essa síndrome de Bell, hein? Qual é a diferença dela para uma, sei lá, uma paralisia comum? Às vezes a pessoa tem um pequeno AVC também, né? Fica com o rosto um pouquinho troncho, depois volta ao normal. Paralisia facial. Bora falar sobre ela. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Eu já adianto, né? Informando que não é algo tão comum, é mais raro e pode estar associado, por exemplo, a estresse, né? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre a paralisia de Bell aqui com o Dr. Bruno Rangel, que é neurocirurgião. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Eu já vou pegar a pergunta de Renata. Qual a diferença dessa paralisia de Bell, por exemplo, para uma paralisia causada por um AVC, por exemplo? Bom dia, Patriota. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Veja, a paralisia de Bell ela não tem uma causa estabelecida. A gente não conseguiu identificar até hoje, né, nos estudos médicos, a gente não conseguiu identificar o porquê que ela causa. A gente consegue relacionar, por exemplo, um pouco ao estresse. Já se tentou relacionar, né, ao vírus da herpes, alguns outros vírus, mas não tem nenhuma relação realmente forte, bem estabelecida para a gente definir o que realmente é a causa. Então, a paralisia de Bell ela é de uma causa desconhecida. Com relação ao AVC, o AVC ele pega apenas parte desse sétimo nervo, que é o nervo facial, e ele pega apenas do olho para baixo. Já a paralisia de Bell ele pega o nervo facial completo. Então ele pega tanto os movimentos da musculatura da testa, como do maxilar, como da região mandibular. A gente basicamente diferencia um AVC de uma paralisia de Bell simplesmente com um exame clínico, um exame médico, para olhar a movimentação da musculatura. Ô doutor, o senhor falou que a paralisia de Bell não tem ainda uma causa estabelecida, mas e o tratamento, como é que funciona? Basicamente, o tratamento é feito com corticoide, a gente faz na base de uma semana o corticoide com fisioterapia para o rosto, né? Fisioterapia motora facial. Em alguns casos, embora ainda também não muito bem estabelecido na literatura, a gente pode lançar mão de antivirais, né? O aciclovir, o valaciclovir, mas também não está muito bem estabelecido. Então, basicamente, é corticoide e fisioterapia para o rosto. Demora para os movimentos do rosto voltarem ao normal. No caso da Fernanda Gentil, ela inclusive já relatou nas redes sociais que os movimentos ainda não normalizaram. Isso realmente leva um tempo ou varia de pessoa para pessoa? Leva um tempo, né? Varia de pessoa para pessoa, mas principalmente varia com o grau de deformidade que o rosto fica. Então, quanto mais deformado o rosto ficar, mais tempo vai se levar para esse rosto retornar à sua normalidade. Então a gente tem uma graduação, uma escala que a gente usa de 1 a 6, em que o rosto está quase normal e o rosto está extremamente deformado. Ele não consegue fechar o rosto, o olho, ele não consegue fechar a boca direita, ele fica salivando, caindo saliva ao redor da boca. Então quanto mais deformado for esse rosto, mais tempo demora para retornar ao normal. É uma condição que pode afetar tanto homens quanto mulheres? Tem uma faixa etária que está mais predisposta a desenvolver o problema ou não tem isso? Não tem isso não, né? A paralisia de Bell não vê cor, nem credo, nem classe social, nem idade. Ela pode afetar todo mundo da mesma forma, com a mesma chance. A diferença é que as mulheres grávidas e ali no pós-parto imediato, ela tem um risco cerca de 3 vezes mais do que a população normal. Mas, de um modo geral, afeta todo mundo igual. É uma condição que pode estar associada a diversos fatores, ou seja, uma investigação minuciosa é indispensável, né? Uma investigação minuciosa é indispensável, principalmente para a gente diagnosticar ou ir atrás de fazer algum diagnóstico diferencial com outros problemas. Será que foram outros problemas que causaram isso? Mas, de um modo geral, a causa realmente a gente não consegue estabelecer. Os casos, eles se tornam mais comuns em pessoas com histórico da paralisia na família? Não. Esse histórico ele não possui herança hereditária, não possui herança genética. Esse é uma doença adquirida, ou seja, as pessoas podem ter ou podem não ter. Tem como prevenir a paralisia de Bell ou não também? Não tem como prevenir não. Embora a gente tenha essa relação um pouco com o estresse, também não está muito bem estabelecido. Se fosse desse jeito, toda pessoa estressada ia ter paralisia no rosto. Então, cada um viver sua vida da melhor forma e, se acontecer, procurar, né, uma consulta com o neurologista ou com o neurocirurgião. Muito bem. Obrigado pelas informações, Dr. Bruno Rangel, neurocirurgião.
Importante investigar, né, Renata? Aí, como é um problema que não tem muito bem uma causa definida, sempre que surgir, é interessante você fazer uma investigação minuciosa, porque algum problema pode estar por trás, né, aí dessa paralisia de Bell. É com você. Perfeito, Patriota. Obrigada. Um abraço para doutor Bruno também.